bando de nome em português que eu não sei. Então, vou precisar de ajuda de vocês, na real, gente. Vou precisar de bastante ajuda agora. Porque os nomes, eu sei os nomes científicos, eu sei os nomes em sânscrito, mas os nomes em português... Bando de nome em português que eu não sei. Eu não tenho a menor ideia dos nomes em português. Então, os animais já são difíceis, né? Mas as plantas, esquece. É tipo 35 mil plantas e eu realmente não sei, então vou precisar de ajuda. Eu já estou avisando aí, Ricardo Barreto, pessoal que tiver um Google aí na mão, me ajuda. Beleza, vamos que vamos. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukya moharatidan jakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, do canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasana, capítulo 6, o Anaswarupa Vijnana. É um dos capítulos mais chatos e mais longos da história do Ashtanga Hridayam, mas estamos indo, né? Estamos indo, estamos já no Shloka 72. Maravilhoso. Então, a gente chega lá. Esse capítulo ele tem 100 e vraus, 180, 182. Então faltam só 110 shlokas nesse capítulo. Que maravilha. Mas vamos devagarzinho que a gente vai chegando lá e abrindo, né? Aos poucos expandindo essa consciência do que são os samhitas e o que eles querem dizer quando eles dizem esse bando de coisas que eles dizem. Então vamos lá para o shloka número 72. E a gente, na nossa leitura da semana passada, a gente terminou... Aqui, pausa. A gente terminou o Mamsavarga, então Iti Mamsavargaha, acabou o grupo das carnes, né? Mamsa significa músculo, literalmente. Então acabamos o grupo dos músculos. Atha Shakavargaha, vamos falar sobre os vegetais, né? Shaka, muitas vezes, é considerado os vegetais folhosos, né? Estrito senso. Mas vocês vão ver que não faz muito sentido, de acordo com a Ayurveda, essa divisão, porque quase todos os vegetais têm folhas também, né? Mas, então, essa ideia de que essa é uma folha, né? A beterraba é folhoso ou é raiz ou é o quê, né? Tem tudo ali, né? Mas shaka, normalmente a gente quer dizer... Em Gujarati, a gente usa a palavra shaka, em Hindi também, para dizer legumes, vegetais. Não legumes tipo leguminosas, mas os vegetais, né? Veggies, né? A gente chama de shaka. Até hoje, inclusive, você vai num restaurante e eles perguntam o que você vai querer comer de shaka, né? De legumes. Então, a shaka vargaha. E aí, a gente vai começar uma leitura agora que eu vou do 7.2 até o 7.3. Então, eu vou ler isso tudo aqui para vocês, ó. Vamos que vamos. A gente vai, como a gente foi, né, nas outras leituras, devagarzinho, evoluindo. Esses são mais agrupadões e é muito nome de planta. E muitas dessas plantas a gente não sabe identificar. Então, mesmo a galera mais moderna de Dravyaguna não sabe identificar. E muita gente discorda também. Então, o problema dos vegetais, o buraco dos vegetais é mais embaixo do que o dos animais. Os animais, a maioria das pessoas não discorda, né? Búfalo é búfalo, javali é javali. As plantas não são assim. E eu me atrevo a dizer que dificilmente qualquer uma dessas plantas que está aqui escrita nos Samhitas existem hoje em dia. Mesmo que a gente identifica e fala, é mostarda, mas dificilmente é a mesma mostarda depois de 1.500 anos, industrialização e rios e tudo mais, poluídos e não sei o quê, né? Então, eu daria o conselho para você não se apegar a nada do que você vai aprender no capítulo 6 em termos de conhecimento concreto, né, dogmático, do tipo, o Ashtanga disse que a mostarda faz isso e aquilo com o corpo. É muito mais, para mim, uma sugestão para você pegar essa plantinha que eles vão falar, botar ela na boca e testar ela no seu corpo, do que você achar que efetivamente aquela planta ela está imutável há 1.500 anos, sendo que o Ashtanga ele reproduz muita coisa do Charaka, que aí é 3.000 anos atrás. Então, assim, 3.000 anos não tinha nada igual o que tem hoje, não tem jeito. A gente selecionou cenoura para a cenoura ficar do jeito que a gente quer, aquela coisa da cenoura do Looney Tunes, né, da Warner Brothers, mas aquilo não é cenoura, né? De antigamente não tinha aquela cenourona, aquelas que a gente compra hoje no mercado. Então, tudo foi mudado, pré-selecionado,
e alterado ao longo do tempo pela nossa evolução e evolução da agricultura. Então, eu não ficaria muito apegado a nada que a gente vai aprender hoje, mas é interessante porque você vai ver, primeiro, como os samitas são detalhistas em relação ao conhecimento das plantinhas, e segundo, como as plantinhas podem transformar a sua saúde. As pessoas vêm para mim na clínica e falam, pô, doutor, mas você não vai me passar nenhum remédio? E eu mandei elas comerem um bando de coisa, e a pessoa não entende que os alimentos afetam os doshas, os remédios afetam os doshas, mas os alimentos também afetam os doshas, né? E todas as substâncias do mundo têm um potencial medicinal. A gente fala que sarva dravyam aushadham. Tudo na vida, sarva tudo, dravyam, substâncias, aushadham, pode ser um remédio, dependendo de como você utilizar. O que é o escape, né, do Ayurveda, na real, porque eu consigo ser um médico ayurvédico e não ter registro, por exemplo, em país nenhum, e fazer milagres. As pessoas falam, Matheus, mas isso é um milagre, você nem usou 35 ervas sagradas? Eu falo, não, é só comida mesmo. Mas a comida, né, nem sabia que a comida podia afetar a saúde assim. Então, Ayurveda, porque os samitas falam claramente, isso aqui agrava o vata, isso aqui pacifica o pita. Se você ficar ligada, pô, com uma dúzia de plantas diferentes, ou de ervas, ou de coisas comestíveis que vocês usam, Anaswarupa Vijnana, você faz milagre com a pessoa. Não é à toa que o capítulo 6 não é um capítulo sobre remédios ainda, é um capítulo sobre comida. O capítulo 5 falava sobre bebidas, porque esses são os conhecimentos básicos que todo mundo tem que ter para começar a pensar a Ayurveda. Agora, como é que a gente pensa a Ayurveda normalmente? A gente pensa direto na Ashwagandha, na Triphala, no Panchakarma. É o contrário, percebe? Até agora, no Ashtanga, acho que já ficou claro para vocês que a estrutura do Ashtanga, na verdade, a estrutura do Vida Veda é muito parecida com a estrutura do Ashtanga. E que as pessoas, às vezes, dão a criticada, tipo assim, mas isso aí não é Ayurveda de verdade. Eu falo, não, isso aqui é Ayurveda Roots, né? Porque a base do conhecimento do capítulo 1, depois eu fico enchendo a paciência de todo mundo para vocês fazerem Dinacharya. Dinacharya de raspar a língua, não, de prestar atenção no teu corpo, de ter presença, né? Aí depois a gente fala das estações do ano e tal e tal. Aí começa a falar sobre não suprime as suas atividades, né? Os seus vegas, capítulo 4, vocês estavam aqui comigo. Não come quando você não está com fome. Tudo isso é base do Ayurveda que a gente foi vendo até agora. Capítulo 5, as bebidas. Olha a diferença, né? Todo mundo tem que tomar guia. Aí você vai aqui no capítulo e vê, olha, o guia, isso, aquilo. O iogurte, não sei o que lá. O leite, o Ayurveda tem que tomar leite. Aí você lê o leite e fala, olha, não sei se tem. Aí agora estamos vendo os alimentos. Então isso aqui é muito mais importante para um iniciante, para formar uma base de conhecimento ayurvédico, do que o Panchakarma, que é a última coisa que, na verdade, a gente vai aprender lendo um Samhita. Então, isso tudo que eu estou falando agora, eu acho mais importante do que você se apegar que a mostarda tem o efeito que o Ashtanga falou, porque a gente não sabe exatamente se essa mostarda que está comendo e essa mostarda aqui, mesmo que elas tenham o mesmo nome científico, talvez ela tenha mudado por causa do sol, por causa da água, por causa do cultivo, tá? Então, não esqueça desse troço. Eu estou falando, sou chato e eu repito, porque a maioria das pessoas esquece, né? Então, deixa eu juntar esses slocas aqui. Então, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Não, é separado. Pronto. Ele sublinha de vermelho como se ele super soubesse, né, que o sânscrito está errado. Então, vamos lá. Então, vamos ler agora 72 e 73, beleza? E o 72 e 73, eles dizem o seguinte. Shakampathasa Shati Sursha Sunishana Satinajam Tridoshagnam Lagugrahi Prasajakshava Vastukam Sunishanognikrut Vrashyas Teshu Rajakshavahparam Grahanyarsho Vikaragna Varcho Bheditu Vastukam. Então ele fala de um monte de plantinhas diferentes. Então vamos lá, né? Vamos lá. Shakam, então shaka são os legumes, né? As folhas, os folhosos, né? Esses legumes, esses folhosos, esses vegetais, de forma geral. Eu chamaria isso aqui de vegetais, na real. Que a gente vai fazer uns 70 loucas só de vegetais, até ele entrar no Palavarga. Vamos chamar de vegetais, eu acho melhor, porque óbvio que as frutas também são vegetais, né? Mas eu acho que fica mais claro do que eu falar folhas, né? Acho que folhas vai confundir a cabeça de vocês. Beleza.
As folhas são... Ele vai começar uma lista, né? Primeiro, patha. Patha é uma folhinha que chama Cyclia peltata. Tem gente que bota esse pata como Cisampelos pareira também. Deixa eu ver se o... Não, esse cara aqui não fala nada. Esse cara aqui tira o corpo fora. Galera não gosta de traduzir o nome das ervas, porque é sempre uma tragédia. Eu vou pegar o Samhitão para ver se ele dá alguma ideia, porque às vezes eles trazem os sinônimos, né? Então, Patadi Jam Shakam Tridoshagna, ele também abstraiu total. Snehadi Samskritam Abhidayavaha Shakam. Ah, que interessante, ele deu uma definiçãozinha, né, do que é o Shaka. Tatra Patadi Gunanaham Shakam Pateti. Não falou nada também. Patha Ambashta. Ambashta, ele dá o sinônimo de Patha como Ambashta. Eu também não conheço a Ambashta, mas posso pesquisar aqui para vocês no dicionário, para ver se o dicionário ele fala, ele dá uma ideia. Ambashta. Ambashta. Ambashta não é o nome de uma planta, não. É o nome de outras coisinhas também. Enfim, tem vários sentidos que não vão ajudar a gente para nada aqui na aula de hoje. Beleza, então Ambashta, a gente vai com a ideia aqui do T. Shri Kumar, ele fala que é a Cyclia peltata, tá? Então, se vocês quiserem essas referências, vale a pena ter dessas traduções dos Samhitas, porque eles dão sugestões, porque o Samhitão, ele vai dar sinônimos em sânscrito. Eu tenho um livrinho, inclusive, que ele é inteiro, ele chama Glossário de Ervas, de Drogas Vegetais no Bruhat-Traí. Então ele é um livro grande, inclusive, que é só Ashtanga Hridayam, Charaka Samhita e Sushruta Samhita, todas as ervas que tem, né, todas as plantas que aparecem nos Samhitas da Bruhat-Traí, da Trindade Principal, onde é que elas estão, então qual é a página que ela está e tal. E até isso aqui, imagina, alguém se deu o trabalho de fazer isso, é confuso pra caceta. Então, qual é o nome exatamente dela, qual não é e tal. Eu posso pegar um Niganto, aí um Niganto fala uma coisa, o outro fala outra. Esse cara aqui tem as ideias também de nomes latinos, né, de nomenclatura científica, mas enfim, eu não acho que nada disso vai salvar a vida de vocês. E eu não quero deixar essa leitura mais chata do que ela precisa ser, né? Então, eu vou adiante. Então, próxima erva é o Shakti. O Shakti, esse bonitinho aqui, ele fala que é a Kempferia galanga, que é uma zingiberácea. Eu posso botar isso também no Google, se vocês quiserem. Ou então, se vocês quiserem, o Ricardo Barreto, você pode me ajudar, você pode ir jogando no Google e mandando aí no chat, de repente, não sei qual é o nome em português desse negócio. Eu não sei se dá, entendeu? Cyclea peltata, por exemplo, português. Cyclea peltata, e vai sair uma outra parada, um diz que é ranunculácea, outro diz que é menispermácea. Isso não vai ser bom, essa experiência, eu acho. O que ela é indicada para o tratamento? Eles dizem que é chamada raiz de câmaras. Vocês vão ficar perdidos, não vão? Acho que a gente vai ficar perdido, acho que não vale a pena ficar fazendo essa tradução. Então, a gente pode pegar isso depois, se vocês quiserem, olhar um maluco desse aqui, um T. Shri Kumar, por exemplo, eu tiro uma foto e mando para vocês. Ele tem uma tabelinha, se vocês quiserem muito, e aí tem os nomes científicos dessas plantas. E aí vocês podem botar no Google, né, para saber a tradução dela. Porque se a gente ficar perdendo tempo com isso, nos próximos 70 loucas, cara, vai ser muita planta. Eu acho que não vai ficar bom isso. Bom, a gente ainda vai ter alguns encontros, eu aguardo feedbacks de vocês do que como vocês acham de melhor a gente fazer essa leitura. Porque como é que a gente estuda isso em sânscrito? A gente só lê mesmo, vê a tradução, e aí, se for o caso, se precisar, né, da erva por algum motivo, ou da planta, a gente vai lá correndo atrás. Na minha experiência, a maioria dessas plantas não são consumidas, né, no nosso mundo moderno, e do jeito que elas estão aqui, elas nem existem mais. Então, acaba sendo meio que perda de tempo ficar fazendo esse trabalho. É um trabalho muito hercúleo, mas a gente pode ir atrás disso.
Eu vou só traduzir. Fala, Ricardo Barreto. Desculpa, eu enviei no grupo dos nerds a fotocópia do Teixeira Kumar, uma foto. Ótimo. Okay. Obrigado, Ricardo. Então, aí ficam pelo menos uns nomes científicos aí. O Teixeira Kumar, ele faz isso bonitinho, melhor do que o Shri Kantamurti. O Shri Kantamurti, ele basicamente não tá nem aí pra gente. Ele simplesmente bota o nome mesmo em sânscrito e se vira. E se você botar o nome em sânscrito no Google, é capaz de aparecer também a plantinha. Mas, de novo, eu não garanto que é essa plantinha, entendeu? Mesmo quando a gente chegar mais para frente, seja o espinafre e tal, eu fico com muitos pés atrás de dizer que isso aí é o espinafre. Então, beleza. O patá, o chati é uma outra planta. O sucha é outra planta. Essa planta, o Teixeira Kumar, ele nem fala o que ela é. Ele é uma não identificada, de acordo com o Teixeira Kumar. De acordo com o Samhitão, vamos ver. Eu estou com 18 livros aqui em cima de mim, para vocês verem quão legal é estudar Dravyaguna. Patá, ele fala que é o Ambastha. O Shati, ele fala que é o Archura. E o Shusha, ele fala Kasam Ardika, Kasamarda Sadrushi. Ele nem fala o nome nada, ele só fala para que ela serve. Sunishana, ele já passa para a próxima. Então a gente não tem ninguém tem a menor ideia do que é isso. Deixa eu ver se o dicionário por acaso vem para salvar a gente aqui. Susha é uma mulher dando um parto, é uma susha. Ele nem brinca com a gente. A palavra susha também significa força, vigor. Então o dicionário também não quer saber de plantas. O chati também é a mesma coisa que o chati com um T só, com um T curto, mas ela também não existe, tá vendo? Ah, que divertido. Obrigado, gente, por vocês terem vindo na aula de hoje. Valeu, foi bom, né? Então, beleza, vamos continuar. É isso, às vezes estudar Ayurveda no original é meio frustrante. Desculpa. Então, Susha é outra plantinha que ninguém identifica esse parado em lugar nenhum. E depois ele vai no Sunishana. O Sunishana, ele é tipo aquelas verdinhas que a gente faz sopa de ervilha. É tipo uma ervilhazinha. Ela chama Piscium sativum, né? De acordo com o Teixeira Kumar. É tipo uma ervilhazinha. Sutinaja. Então, o Sutinaja... Não, o Sutinaja é que esse cara, o Piscium sativum. O Nishana... Sunishana. O Sunishana é o Marsilea quadrifolia. Esse cara deve ter em português, Marsilea quadrifolia. Então vale a pena, vocês dão uma olhada aí, como o Ricardo Barreto dividiu no grupo dos nerds, vocês têm essa tabelinha aí na mão de vocês. Então, Marsilea quadrifolia, Piscium sativum, Sutinaja. Beleza. Essas plantas todas aí, elas são tridosha gnam. Então elas apaziguam os três doshas, de forma geral. Elas são laghu, elas são leves para digestão, e elas são grahi, elas elas constipam de leve, né, a pessoa. Elas dão uma segurada no movimento, inclusive de vata, né, para expulsar as coisas do corpo. Rasadya Kshavavastukam. Então, mais duas plantinhas. Sarajaksha, eu transcrevi direito. Sarajaksha, ele é a nossa mostarda, é o Cleome viscosa. Ela é um tipo de mostarda, tá? Se vocês botarem isso também no Google, vocês encontram esse tipo de mostarda. Tem vários tipos de mostardas diferentes, tá? A gente vai ver algumas aqui, tá? E eles usavam muita mostarda lá na Índia, é um troço muito tradicional. No Brasil, eu vejo que não é tão comum, né? Então, por exemplo, o óleo de mostarda é muito usado até hoje no Ayurveda, mas quando eu peço para pacientes meus de outros lugares do mundo usarem óleo de mostarda, é difícil até de encontrar. Acho que a galera dos Estados Unidos acaba tendo acesso ao mundo inteiro e encontra, mas a galera do Brasil, aqui em Portugal também não é muito comum, tá?
Vastuka, então, o Vastuka é esse cara aqui, Vastukam. Então ele vai começar a falar desses dois carinhas aqui, ó, desses dois carinhas aqui. A gente vai chegar lá, tá? Sunishana, então o Sunishana, que é o nome de uma erva, eu acho que o principal, de repente, é você marcar, né? O que é a erva aqui, porque de repente você pode ficar até perdido com o nome desse troço. Então, o Sunishana, a gente já viu, é a Marsilea quadrifólia, e ela é Agnikrut Vrushyas Teshu. Então, ela é Agnikrut, ela aumenta o Agni, ela faz Krut, né? Ela aumenta, ela provoca, ela gera o Agnikrut, e ela é Vrushya. A palavra Vrushya, ela tá aqui no meio desse sandhi muito louco, né? Esse sandhi muito louco que tá aqui, deixa eu abrir ele para vocês. Deixa eu botar o Devanagari primeiro. Isso aqui é Agnikrut. E aqui, eita, como é que eu vou abrir isso aqui? Isso aqui é Vrushya. Vrushyhateshu, né? Então, Agnikrut, Vrushyhateshu. Esse The Holland, ele vira The Holland por causa de uma regra de Sandhi, e aí você tem The Holland. E aí vira essa loucura aqui, tá? Pode ser difícil para você até ver, mas aí tem um The Holland, um The Holland e um R, né, cerebral. Beleza, e ele é Vrushya, né? A palavra Vrushya significa que ele aumenta, né, a tua capacidade de reprodução, a tua saúde reprodutiva, os tecidos sexuais, muitas vezes traduzido como afrodisíaco, né? Ele é um afrodisíaco. Rajakshavaha, então o Rajakshavaha, que é essa mostarda aí, Param, ele faz tudo isso, só que melhor ainda. Então, tudo isso aqui é o Sunishana, né, que é essa plantinha aí, a Marsilea quadrifólia. E aí ele fala, Rajakshavaha Param. O Rajakshava, ele é Param. Elas duas são parecidas, então elas são parecidas, só que elas fazem mais ou menos a mesma coisa, só que essa mostarda selvagem aí, muito doida, ela é melhor ainda do que a Marsilea quadrifólia, tá? Beleza, continuando então. Grahani Arsho Arshavikara Gna. Então, alguma coisa. Eu acho que ele está falando do Rajakshava ainda. Ela é melhor ainda e ela ainda faz mais coisas, né? O que é que ela faz? Ela faz Grahani. Então, tem uma doença que chama Grahani, que é uma doença de digestão, né, basicamente. A gente bota dentro dessas doenças, capítulo 15 do Charaka Samhita Chikitsasthana, ele fala de Grahani Chikitsitam. São doenças digestivas, doenças absortivas, muitas doenças de Crohn's, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais estão adentro aí desse conceito de Grahani. Grahani Arsha, é porque tem um Arsha aqui. Arsha são as hemorroidas, tá? Então, Grahani Vikara, doença, Arsha Vikara, doença, Gna, ela elimina. Então, ela elimina doenças digestivas, inclusive o Arsha, que são as hemorroides, que tem tudo a ver com digestão. Parece que ele está falando que quem faz isso é o Rajakshavaha, que é tipo uma mostarda. Varcho Bhedi Tu Vastukam. Então, o Vastukam, que é uma outra plantinha, o Vastukam, que ele bota aqui... Cadê? Ele bota como Kenopodium album, e ele fala que ela é Varcho Bhedi. Desculpa, Bhedi. Varcho significa as fezes. A palavra Varcho significa muita coisa, na verdade, mas principalmente significa fezes. E ele faz o quê? Breda com as fezes, ele quebra as fezes. Então, você pode entender que esse cara, o Vastukam, ele ajuda você, quando você está com as fezes muito duras, ou até constipado, ele dá uma quebrada, né, nas tuas fezes, no Varcho, ele faz beda com Varcho, então, de repente, essas fezes devem passar mais fácil depois, né? Então, beleza. Então, nesses slokas aqui, a gente viu uma série de plantinhas diferentes, a gente viu o Pata, o Shati, o Shusha, o Sunishana e o Satinaja. Ele falou que eles mitigam, né? Eles são tridosha gna, mitigam os três doshas, são fáceis para digerir,
e eles são grahi, eles seguram, né, a saída de coisas do corpo de forma geral. Você tem duas plantas que são meio parecidas aí no meio, que é o Sunishana e o Rajakshava, e elas são parecidas, só que o Rajakshava ela é melhor ainda. O Rajakshava é como se fosse uma mostardinha, e esses caras eles são bons porque eles aumentam o potencial digestivo, eles fazem Agnikrut e eles fazem Vrusha, eles são afrodisíacos, beleza? Além disso tudo, essa mostardinha parece fazer mais algumas coisas, então ela melhora hemorroidas e ela melhora doenças de absorção, né, doenças intestinais. E o Vastukam, ele quebra, né, a forma das fezes, então ele deve facilitar a passagem de fezes. Isso não é incomum, né, receber pacientes que reclamam, que ficam muito constipados com as fezes duras, que doem, né, na hora de sair, e aí ele está dizendo que ele deve dar uma umidificada, né, nesse processo digestivo aí da pessoa. De repente, isso aqui tem a ver com as fibras alimentares, não sei. Não dá para dizer porque, né, a lógica da nutrição moderna e do Ayurveda, nem sempre elas encaixam totalmente, né? Mas se você expandir, né, a ideia, você às vezes chega a conclusões parecidas. Beleza? Então eu acho que vimos isso aí. Vamos adiante. Vamos adiante. Changeria. Isso aqui era para estar aqui, tá? Kushtavrashara. Swaria. Changeri. É isso mesmo. E vai até Laghu. Show de bola. Então, a gente vai ler agora o shloka número 74 e a primeira metade do shloka número 75. E eles dizem o seguinte: Hanti dosha trayam kushtam vrashya soshna rasayani kakamachira saswarya changeriam lagni dipani grahanyarsho. Isso aqui tá esquisito. Grahanyarsho nilashleshma hitoshna grahini laguhu. A minha fonte, ela botou... Que louco isso. Ela botou... Era para estar aqui, filho. Não, mas ele não quer brincar. Tá bom. Ele botou o Ref em cima do Avagraha, mas era para estar em cima do Sho. Mas tudo bem, não faz diferença pra gente. Beleza. Então ele continua, né? Hanti dosha trayam. Então, tem alguma coisa aqui que vai fazer dosha trayam, os três doshas. Ele vai mitigar, né, no caso, Hanti, ele vai matar, né, vai apaziguar os três doshas. A gente não sabe ainda exatamente quem que é, né, essa pessoa, mas Hanti dosha trayam, ele alivia os três doshas. Kushtam, alivia doenças de pele, né, vários tipos de doenças de pele. Vrushyā, de novo, né, um afrodisíaco. Sa-ushna, ele é quente em potência, né? Sa-ushna, então ele tem uma potência quente. Rasayani, Rasayana, significa que rejuvenesce, né, a pessoa, que nutre rasa, né, rasadhatu, que deixa a pessoa bem saudável, digamos assim. Muito massa essa planta, né? Quem é essa planta? É o Kakamati. Kakamati é uma planta que a gente usa muito, que é o Solanum nigrum, também chamado de Solanum violaceum. Não tenho a menor ideia de como falar isso em português, mas eu vou pesquisar para vocês, porque a gente usa muito o Kakamati. Então, Solanum nigrum, em português, chama erva moura, ajudou geral, né? Erva moura ou erva gardiniana. Olha só que massa. Então, por isso que é só jogar o nome botânico e escrever o nome botânico em português que você encontra, né? O Solanum nigrum ou Solanum violaceum. Erva moira da baga preta, erva moira mortal, erva moira negra, erva moira sem pelos, erva moura mortal. São todos nomes do Kakamati, né? O Kakamati, que é essa plantinha que aparece muito, inclusive, dentro do Ayurveda. E é uma plantinha muito massa, né? Então, ela mitiga os três doshas, Hanti Dosha Jam. Kustam, ela mitiga, né, as doenças de pele. Ela promove, né, então, a questão sexual, ela é afrodisíaca, ela é quente na potência. E Rasayani, ela é rejuvenescedora. Ainda tem mais coisa? Tem mais coisa. Nossa senhora, essa erva é boa, hein? Rasa, e ela é sará, desculpa, e suariá. Então, rasa significa que ela é laxativa, então ela vai ajudar, né, quando a pessoa, né, quer ir ao banheiro. E suaria, swar significa voz, né?
Então, Swarya significa que ela faz bem para a voz. Então, se você é cantora lírica, olha aí, para você o Kakamati, ele vai ser bom para sua voz. E aí ele continua com outra plantinha, que é o Changheri. Changheri. E ele fala Changheriya Amla. Então, o Changheri, ele é Amla, ele é azedo. Ele é Agni Dipani, ele faz Dipana, ele aumenta o Agni, ele aumenta o fogo digestivo. Ele faz Grahani, eita, não era nada disso. Ele faz Grahani, ele ajuda de novo essa doença de Grahani digestiva. Arsha, de novo as hemorroidas. Anila, Shleshma, Rita e Ushna. Então, Anila, esse cara aqui, ó, Anila, o Avagraha, ele toma o lugar do A. O Avagraha é esse S grandão, tá? Isso não é uma letra, isso é um processo gramatical, na real. Quando você junta, enfim, não vale a pena explicar, mas isso aqui é uma regra de Sandhi, de Visarga Sandhi com A, né, com uma vogal. Então, o A vira um Avagraha. Ele não é pronunciado. Então, a gente não pronuncia o Avagraha. Quando eu vou ler isso aqui, eu leio Grahani Arshani Lashleshma. Arshonila Shleshma. Arshonila. Mas tem Arsho-Anila. Então, Anila, que é o Vata Dosha. Shleshma, que é o Kapha Dosha, são sinônimos. Rita. A palavra Rita significa saudável. Então, essa planta aí, o Changheri, ele é saudável, ele é azedo, Agni Dipana, ele fortalece o Agni, ele é bom para esses processos digestivos, ele é bom no caso de Arsha, né, então de hemorroida, e ele faz Anila, Shleshma, Rita, ele é bom para Anila, para Vata Dosha, e ele é bom para Shleshma, para Kapha Dosha. E Ushna, ele é quente, tá? Grahini, então não confundir Grahani com Grahini. Grahani é esse cara aqui. Grahini é esse cara aqui. Grahani, Grahini. São duas coisas diferentes, mas é parecido, tá? O Grahini, ele é o Grahi. É a mesma palavra que a gente viu aqui em cima. Em algum lugar. Aqui. Grahi. Tá vendo? Grahi, Grahini. Grahi, Grahini. É a mesma coisa. Então, é o cara que ele dá aquela constipada, ele dá aquela segurada, né? O que é muito massa, né? Porque ele trata os problemas digestivos, mas ele não deixa a pessoa muito solta. E ele é lagu, ele é leve para digestão. Então, o Changheri, ele é esse cara aqui. E o Changheri, ele em português... Oxalis corniculata. Calma aí. Erva azeda. Erva azeda. Olha só, Em Portugal obrigado. se chama trevo azeda da Índia. Trevo azedo da Índia. Pronto. E cresce em Portugal, por acaso. Ah, olha só que maravilha. Mas não deve ser a mesma coisa. Oxalis corniculata, né? O nome desse cara. O Changheri também é uma erva super importante. A gente usa isso muito no Ayurveda. Tanto o Kakamati quanto o Changheri caem em prova final de faculdade, assim. A gente tem que memorizar esses caras. Então fomos até o Lagu. Maravilha. Então, deixa eu virar minha página. Eita, caraca, agora vai ser nome de erva durante 25 minutos. Vamos que vamos. Deixa eu ver se eu consigo eliminar. É porque são 4 loucas de uma vez só. Até o finalzinho mesmo. Eu não sei se a gente vai dar conta, mas eu vou tentar. Eu vou tentar passar meio batido. Então, os slokas número 75 até os sloka número 78, eles dizem o seguinte: Patola sapta larishta changeshta valgujamrtaha vetra gravrhati vasa kotiliti laparnikaha Manduka Parnika Karkota Karavela Kaparpataha Nadikalaya Gojihva Vartakam Vanatiktakam Kariram. Deixa eu marcar para vocês aqui, senão vocês vão se perder, que nem eu estou me perdendo, né? Karijam Kula Kamnandi Kuchaila Shakuladani. Katilam Kembukam Shitam Sakoshataka Karkacham
Tiktam pake katugrahi vatalam kapapittajam papittajit. Beleza. Então ele vai fazer uma lista de gentes aqui, né? Então o Patola aqui. Patola é o Cisampelus Pareira também, né? Que nem o Pata. Deixa eu ver como é que ele traduziu esse cara aqui. Ele nem se deu ao trabalho? Ah, deu sim. Tricossanta exanguina, né? Ele botou. Então o Patola, ele é tipo um gourd. Ele é tipo uma plantinha que a gente come. Eu não sei como é que ele fala em português, mas aí o Ricardo Barreto daqui a pouco me traduz aí. Ricardo, eu vou delegar essa tarefa para você. Pode falar a hora que você quiser, tá? Porque vai sair um monte de comidas aqui. É um monte de comida, de berry, de legumes diferentes. Vai ser muita coisa. Então, o Patola, o Saptalá, esse cara aqui traduz o Saptalá como... Cadê o Saptalá? O Saptalá, ele nem bota tradução nenhuma. Tricossanta exanguina, ele bota. O Saptalá, ele nem bota. O próprio Shri Kumar, ele fala assim, essa droga, o Saptalá, ela tem a identidade botânica muito controversa. Ele botou um asterisco, né, na página dele. Essa é uma foto que é boa, Ricardo, também para mandar para a galera, que tem a página 165, pelo menos, do meu livro. Tá lá, tá. Já enviei. Ah, já está lá? Beleza, obrigado. São 28, né, ervas que a gente vai listar agora aqui e que é bom vocês terem isso aí, porque é para consulta mesmo, né? Eu não tenho a expectativa de que ninguém vai memorizar esse negócio. Então, Saptalá e Arista. Então, o Arista, ele traduz como o Azadiracta indica, que é conhecido como Nim também, que está na moda agora, inclusive, esse negócio. Deixa eu ver se o Samhitam concorda com ele, porque não é sempre que vale a pena a gente confiar em todo mundo assim. Patolariti, Karkashantanyashta, Vishatihi, Arista, Nimbaha. Então, o Samhitam, ele concorda. Saptalá é o Satalá, a gente não sabe, mas o Aristo, ele é o Nimbaha, e o Nimba é o Nim, né, que é o Azadiracta indica. Então está confirmado aqui pelo Samhitam. Vou até deixar marcado isso aqui, porque a gente volta nele quando tiver alguma dúvida. Gente, eu estou de livro para todos os lados agora. Vamos embora. Beleza. Shrungesta. O Shrungesta também é um monte de coisas diferentes. O Teshri Kumar fala que é o Kiruchuli Kijangu, no vernáculo Malayalam, que é uma língua do sul da Índia. Quer dizer, o Shri Kantamurti, ele fala que é o Bharangi. Tá vendo? Até os autores aqui, eles não concordam. Ele fala que é o Bharangi e o Changeria Angaravalika. O Samhitam, não sei se concorda com o Shri Kantamurti, não. Mas isso aqui é uma zona, não tem jeito. O Bakuti, ele não fala do Bharangi. Então não sabemos muito bem, mas temos opções aqui. Você pode escolher entre o Bharangi, o Angaravali ou o Kurichuli, eu não falo Malayalam, desculpa, Kurichuli Kijangu. Olha só que maravilha para vocês. Opções de um monte de letra e nome esquisito que você nunca ouviu na sua vida. E o Avalgujá. Avalgujá é outro tipo de plantinha. Avalgujá é a Psoralia corylifólia. Então, isso é uma planta que a gente usa bastante. Que esse cara aqui, deixa eu ver se ele concorda com ele. Avalgujá, ele chama de Bakuti. Então, a gente chama esse cara normalmente de Bakuti mesmo. Então, o Bakuti é a Psoralia corylifólia. É uma sementinha, né, que se usa. Também não sei o nome disso em português. Eu não sei o nome de nada em português, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês. Porque é um buraco na minha formação, esse negócio de Dravyaguna em português. Aprender em sânscrito, em inglês, eu não dei conta. Deve ter gente que tem esse nível de iluminação, mas eu não tenho. Então, é isso.
Então, o barangui e o bacuti, eles são plantas que são muito comuns, né, no uso dentro do Ayurveda. Eles vão aparecer muito ainda para frente, e ele tá dando ele vai dar uma pincelada, né, em todas elas. Ele está agrupando essas plantas todas, né? E o Amruta. Amruta, que esse cara aqui traduziu? Não, ele não traduziu. Esse cara aqui traduziu? Traduziu. Ele traduziu como tinospora cordifolia, ele traduziu como bala, né? E deixa eu ver se o Samhitão concorda com ele. Amruta Guduchi, ele traduziu como Guduchi. Então, perfeito. O Samhitão, cara, eu acho que o Samhitão é a melhor referência que tem. Porque você vê, nem o Shrikantamurti ele traduziu o Amruta como Guduchi. Mas esse cara aqui, o Guduchi, ele é muito usado nos dias de hoje. Ele chama Tinospora cordifolia, tá? Tinospora cordifolia é o nome dele. Beleza. Vetragra, e eu tinha falado que a parte dos animais ia ser mais chata, né? Eu acho que eu me enganei. Vetragra, o Vetragra é o Calamus rotang, que esse cara aqui, Vetragra, o Vetra, ele chama de Vamsha, Vadrusha, então ele é o Vamsha, ele é o broto, digamos assim, é o broto do Vetra, que é o Vetragra, é o broto desse Vetra aí, que esse cara aqui chama de Calamus rotang. Eu não sei se isso existe em português, mas esse é o nome científico, né, de acordo com o Teixeira Kumar. Calamus rotang, Bruhati, e aí o Bruhati, eu acho que eles todos vão concordar. Não, já não vão concordar. Eu cantei Vitória antes do tempo. O Teixeira Kumar chama de Solanum anguivi, Vassa, Bruhati, Vetra, Tyagrahama, Vassa, Vrushaha, Kutili, ele pulou totalmente. O Samhitão também deixou a gente na mão. Ele partiu do princípio que todo mundo sabe o que é esse cara aí. Então, o Bruhati, o Vassa é a Adatoda Vásica, isso aqui acho que todo mundo vai concordar. A gente chama ela às vezes de Adatoda também. A gente usa ela muito até os dias de hoje, o Vassa. O Kutili, que ele chama de Kuntali aqui, que é controversa a identidade, ele chama de Physalis indica. Se ela for uma Physalis mesmo, vocês conhecem Physalis? São tipo umas berryzinhas, umas plantinhas, umas berryzinhas, né? Se for Physalis indica mesmo. Kutili, deixa eu ver o que o Samhitão fala. Kutili Sukshma Tilajati. Então ele fala que é um tipo de Tilajati, é uma outra planta. Tilaparni, a gente vai chegar lá. Então, Vassa, Kutili, Tilaparnika. O Tilaparni também é uma planta muito utilizada. O Teixeira Kumar, ele chama ela de Diplociclos palmatus. Diplociclos palmatus, esse não é o nome técnico que eu conheço dela. Tilavaki. Talvez na próxima aula eu vou ter que sentar para preparar sei lá, uma tabela para vocês, eu nem sei o que eu posso fazer aqui para facilitar a sua vida. Tilaparni, então ele fala que é o Badarakaha. O Badara não ajuda em nada, né? Tilaparni e Mandukaparni. Tilaparni e Mandukaparni. O Mandukaparni é a centelha asiática. As pessoas usam muito isso no lugar de... Puta, agora minha cabeça está toda misturada com um monte de coisa diferente. Eles usam isso como Brahmi, em muitas vezes, né? Então, a centelha asiática, que ela, na verdade, é o Mandukaparni, eles misturam muito, né? Inclusive, hoje em dia. O Brahmi, ele não é uma planta... Eu acho que ele não vai falar do Brahmi aqui nessa leva, mas ele vai chegar no Brahmi alguma hora. Mas ele é muito considerado Ele é uma plantinha muito comum, ele dá muito lá na Índia. Eu acho que no Brasil também tem desse negócio. Deixa eu ver como é que é o nome disso. Tem nome disso em português? Eu nem sei. Não sei. O Brahmi, ele chama Bacopa monieri e a Mandukaparni, ele é esse cara aqui, a centelha asiática. Então, a Bacopa monieri a gente normalmente chama de Bacopa e a centelha asiática normalmente a gente chama de centelha, né? Eu não sei se tem algum nome, mas ela é uma plantinha mais rasteirinha mesmo.
Elas não são a mesma planta, mas o fato é que hoje na Índia tem muito pouco Brahmi, tem muito pouca bacopa de verdade, e muitos laboratórios usam esse cara aqui, a centelha, no lugar da bacopa. E você pega o remédio e está escrito Brahmi centelha asiática, que não deveria ser, né? O Brahmi é a bacopa Monieri. Então ela é uma apiácea, ela é como se ela é uma picantezinha dessas aí, ela é muito, muito, muito medicinal também. Tanto a Manduca Parni quanto o Brahmi, que são consideradas plantas com propriedades muito parecidas, né? Ateus. Ô, caceta, vai, fala. Desculpa, tomei um susto, Rafa. É Diz. é porque eu vejo também que fazem a mesma coisa com a cariçoba. O que é a cariçoba? Desculpa, eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. É a cariçoba no lugar da centelha, a centelha no lugar do brame. Ah, cariçoba é a Manduca Parni, então? Não, a cariçoba é um outro tipo de É outra planta que dá coisa. muito no Brasil, que também é uma rasteirinha, inclusive de praia. Então, aqui no Rio de Janeiro tem muito. Aí se usa a cariçoba no lugar da centelha, que em algum lugar se troca pelo brame. Olha só que loucura. Maravilhoso, obrigado. Eu não entendo muito nada, né, de botânica nem de fitoterapia brasileira. Então, isso é uma coisa que eu tenho que fazer um curso. Assim que eu tiver 2 minutos, eu vou fazer um curso de fitoterapia brasileira. E aí essas aulas vão ficar bem melhores, porque a minha fitoterapia indiana é ok, mas o resto do mundo eu tô tem bem mal. Porque é complexo pra caramba, né? É infinito fitoterapia. É um negócio que, tipo, você pode passar a vida inteira estudando e você continua não sabendo muita coisa. Então, beleza. Então, pulei uma, né? Carcota. Então, o carcota, ele chama de Mormódia dioica, que é como se fosse um bitter gourd, é como se fosse um melão de São Caetano. Ele é um legumezinho, né? Deixa eu ver. Carcota. Se o Samhita fala alguma coisa do carcota. O Samhita não, né? Os comentaristas. Parpata. Carcota. Caravelaca. Ah, então ele é o Caravelaca. Punaha Pratite Eva. Então eles têm Pratite Eva. Então parece que é parecido ou tem alguma coisa em comum com o Caravelaca, que é a próxima planta. Caravelaca. Então o Caravelaca é o melão de São Caetano, na tradução. É a Mormódia carantia. A gente usa muito, eu amo esse negócio. A maioria das pessoas não gosta, mas eu acho uma delícia para comer. É muito comum, muito usado na Índia para comer. É como se fosse um pepino, sei lá, só que ele é todo enrugado e ele é amargo que dá vontade de você pular pela janela, se você não gosta de comida amarga. Ele é muito, 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 muito amargo. E é uma delícia, né, para pessoas como eu, tipo, idade de pita doxa, que o pita tende a agravar, esse amargo ele dá um sossega-leão na digestão que é maravilhoso, assim, para pessoas que são quentes, né, como eu tenho a tendência a ser nesse momento da minha vida. E o parpatá ele chama de Ediotis corimbosa. Parpatá. E, enquanto isso, o Shrikantamurti não quer nada com a gente. Ele não quer traduzir, ele não quer dar ideia, ele não quer brincar, ele não quer nada. Então, Hediotis corimbosa é uma rubiácea. Parpatá, deixa eu ver se o Samhitam ele fala alguma coisa do Parpatá. Dararam. Kutili, já passamos isso. Parpatá, Shita Priyakyaha. Shita Priyakyaha. Tenho a menor ideia do que significa Shita Priyakyaha. Então, beleza, né? Esses são uns legumes mesmo, né? São tipo uns. Já tá numa. Tipo uns dessas coisas que a gente come, que bota em salada, que refoga, que come mesmo, não é planta medicinal. Mas vocês veem como tem plantas aí no meio? O Nim estava aqui no meio, tem uns gordes aí no meio, tem tipo uns pepinos diferentes aí no meio, tem umas sementinhas aí no meio, tem de tudo aí no meio, né? E algumas você come a planta, algumas você come o fruto dela, né? Como é o caso aqui do melão de São Caetano. E o parpatá a gente não sabe o que é, né? Então, o Nadikalaya, pelo visto ninguém sabe o que é. Em Malayalam ele é um Karimchana, mas a gente não sabe muito bem. Deixa eu ver. Nadikalayam.
Sukulakshakaha, Sukulaksha, Suvarchala Medaha. Gente, realmente, não sei nem se existe mais esse negócio. E é muito doido, meus professores na faculdade, eles passam muito batidos por essas ervas todas. Você tem uma aula, o capítulo 6 todo, ele foi, acho que 30 minutos de aula na faculdade, no BAMS. Porque o professor, ele faz assim, Vraus, e ele fala, isso aí a maioria não existe não, então nem precisa pesquisar, entendeu? E eu falo, não, vamos pesquisar, mas é porque dá trabalho mesmo. E dói, né? Dói a cabeça de todo mundo que está brincando disso. Porque a gente não sabe a maioria e quando chuta, às vezes chuta errado, é uma tragédia. Dravyaguna, para mim, é das coisas mais difíceis que existe. Eu admiro muito quem tem a coragem de enveredar por Dravyaguna. Godirva, então o Godirva, ele chama de Elephantopus scaber. Elephantopus scaber. Godirva, Godhumika, ele também chama de Godhumika. Goduma é tipo um trigo, né? Mas o Godhumika não tem nada a ver com isso, deve estar parecido. Godhumika tu, Godirva, Godi, Kostuka Mulika. Eu tenho um amigo na faculdade, o Kalyan, que ele era louco por negócio de ervas. Então, qualquer coisa que eu precisava, eu mandava uma mensagem para ele, porque sabe aquelas pessoas? Mas ele morava dentro da mata mesmo e só fazia isso da vida. A gente acaba escolhendo, né? Eu sou péssimo de Dravyaguna, por mais que, né, sei um pouquinho, mas é muito pouco comparado com tudo que tem para saber. Vartakam. Então, o Vartaka, ele é tipo uma berinjela mesmo, é o Solanum melongena. Melongena. Vartaka. Deixa eu ver se eu tenho alguma pista aqui. Vanatiktakam. Vatsakam. Kulakam. Kakatindukam. Não, ele partiu do princípio que todo mundo sabe o que é esse negócio. Deixa eu ver se o dicionário me dá uma pista, me fala alguma coisa que a gente não saiba. Vartaka. Vartaka, não, ele só fala, é a berinjela mesmo. E acabou. Ele nem me dá nome científico nem nada. Ele fala berinjela no dicionário. Então, beleza. Então, Vartaka é a berinjela. Ela é uma solanácea, né? Por isso que é o solanum aí. Vanatiktakam, Vatakam, Vanatiktakam. Vanatiktakam é outra plantinha, Vanatikta é outra solanácea da vida. Vanatiktakam, deixa eu ver, Vanatiktakam Vatsakaha. Então, ele chama também um sinônimo dela, é Vatsakaha. E o Shrikantamurti também usa aqui, ó, Vatsakaha ou Kutaj. O Kutaja Vanatikhtakaha. Beleza. É uma solanácea dessas aí. Mais uma solanáceazinha. Como estamos de tempo? Temos 5 minutos. A tortura está acabando. Prometo. Já libero vocês. Karijam. Estou me sentindo aqueles professores quando eu dava aula de história para a 5ª série, que o garotado não aguentava mais. Eu falava, calma, gente, eu estou chegando no final da brincadeira. Segura na minha mão e vamos. Karijam. Então, o Karijam... Kariram é o Caparis decidua, a gente usa muito essa planta também. O Karira, né, a gente chama ela de Karira, ou no caso aqui conjugado fica Kariram. Esse cara aqui também não falou nada sobre ela, deixou a gente na mão, e ele aqui chamou ele de Caparis decidua mesmo. Caper plant. Caper são aquelas plantinhas pequenininhas que são muito salgadas normalmente, isso aqui a gente chama de caper. Caparis decidua. Decidua significa que ela perde as folhas, normalmente. Deixa eu ver aqui. A Caparis decidua em português. Caparis decidua em português. Ninguém quer brincar comigo. Como é que é o nome disso? Eu sei o que é isso, mas eu não... A gente chama ela de caper, em inglês. É um troço verdinho, pequenininho, que é salgado pra caraca. Eles botavam... Alcaparra. Alcaparra, obrigado. Alcaparra é o nome desse negócio. Caparis decidua. É um tipo, acho que é da família da alcaparra. Não tô falando que é a alcaparra que vocês comem, não, mas é tipo uma alcaparra. Alcaparra, eu não ia saber falar isso em português nunca, a palavra alcaparra. Beleza, desculpa, gente. Ignorância, né? A gente morre ignorante, às vezes. Kulakam, então o kulaka, que também é chamado de cupilu,
das tricosantes, as tricosantes curcumerina, tem várias tricosantes diferentes. Deixa eu ver se o Samhitam ele fala alguma coisa do Kulaka. Kulakam Kakatinduka. Ou tem outro nome dela é Kakatinduka. Elas são as tricosantes diferentes, né? Tem vários tipos de tricosantes aí. Esse cara aqui também não fala nada. Kulaka, ele chama ela de cupilu, né? A cupilu também chamada de Strychnos nux vomica às vezes, né? Enfim, esses nomes eles embaralham para a vida inteira, não tem muito jeito. Mas é tipo uma tricosantes. Kulaka Nandi. Então, o Nandi ela é não identificada pelo Teshri Kumar. O Srikantamurti, ele chama ela de Jaya. E o Samhitam chama ela de Jaya também. Então o Srikantamurti pegou do Samhitam. Fala Jaya Vrukshascha Shanditaha. Então ela é chamada também de Jaya. Não, que não ajuda nada, né, a gente, em termos de nome científico, mas é isso. Essa é o Nandi. A gente não sabe muito bem o que ela é. Quer dizer, eles não sabem, eu não tenho a menor ideia mesmo. Kuchaila, o Kuchaila é o Cisampelos pareira. A gente já passou por um tipo de Cisampelos aí também, se eu não me engano. Não. Esse é o primeiro Cisampelos. É o Cisampelos pareira. Deixa eu ver se ele bota algum sinônimo dele aqui. Acho que não. Kuchaila ele chama de Patá. Ele voltou no Patá. O Patá, que é lá das primeiras que a gente viu lá atrás, né? Cadê ele? Lá no anterior. O Patá, que é Cyclopeltata, é mais um tipo de Patá, só que é outro tipo de Patá, que ele aqui chamou de Kuchaila, tá? Eles também chamam de Lagupata, então que ele é um Patá, que a gente viu lá atrás, no Shloka número 72, tinha esse Patá lá. Então é outra espécie de Patá. Beleza. Shakuladani. O Shakuladani ele chama de Lipia nodiflora aqui. Shakuladani, ele chama de Katuka. Ele está começando a embolar. Tem outras ervas que já chamou Katuka, que ele fala, esse aqui também é um Katuka, sabe? Esses nomes todos, eles devem ter sentido pela morfologia, de repente, da planta. Então ele fala, essa é longa, aí eles chamam de longuinha, né? Só que aí em sânscrito fica com esses nomes esquisitos. Mas eu efetivamente não sei quem que elas são. Esse cara chama ela de Lipia nodiflora, que é da família das verbenas. E esse cara aqui, Kulaicha Shakuladani, é uma Meshashrangi. É uma Meshashrangi. Deixa eu ver como é que seria o nome disso em português. Ameixa Shrangi em português, filho. Não, ele não quer me dizer. Português? Gurmar, Ameixa Shrangi. A gente chama ela de Gymnea silvestre, mas eu não sei como é que ela é em português. Deixa eu botar o nome original dela, o nome científico dela. Gymnema silvestre, em português. Não, aparece Gymnea mesmo para comprar. E vende cápsula disso à beça, gente. Olha só que loucura. Tá vendo? Eu nem sei essas coisas até eu abrir no Wikipedia para vocês. Vende cápsula de Meshashrangi hoje em dia. Olha só a Ayurveda tomando o mundo aí. Ela é chamada de Gymnema mesmo. É isso? Vocês conheciam essa planta? Só eu que não sabia que isso em português chamava nem sei falar isso. Gymnema. Então, essa aí é a Meshashrangi, tá? A nossa galera lá chama de Meshashrangi. Então, ela vende até cápsula desse troço. Olha aí, ela tá lá nos Samhitas. Olha que fofa. Beleza. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Essa é a Shakuladani. Tá acabando. Bora.
Catilam. Então, a catila, ele chama de boerrávia difusa, também muito comum. Essa planta é muito comum, a boerrávia. De repente, vocês devem chamar de boerrávia, deve vender cápsula. Vou jogar aqui no Google só para ver se vende cápsula da boerrávia difusa. Deve vender, né? Tá vendendo cápsula de tudo agora. Boerrávia difusa em português. Boerrávia difusa, chama só boerrávia mesmo. Tá. Erva tostão, olha, achei um nome para ela. Erva tostão. Não aparece um monte de coisa de cápsula para comprar. A gente também chama ela de Punarnava, tá? O nome que o Charaka Samhita usa, a gente vai chegar lá um dia, daqui a mais uns 45 anos, no primeiro capítulo, inclusive, um dos primeiros capítulos do Sutrasthana é sobre a Punarnava, que é esse cara aqui, que é a boerrávia, né? Boerrávia difusa. Kembukam, então o Kembuka é muito usado também. Ele aqui está dizendo que não tem como identificar o Kembuka, mas a gente identifica ela assim. Deixa eu ver se o Samhitão ele fala alguma coisa. Kechaila, Katikam, Dirgapatra, Varshabhu, Keshataku, Ghatoli, não, Karkashaha, Kampilakaha. Karkashaha deve estar chegando aí daqui a pouco. Karkashaha. Então, eles se recusam a traduzir o Kembuka. Ele está falando que ela é muito controvérsia. Até onde eu sei, ela não era tão controvérsia assim, mas quem sou eu na fila do pão, né? O Kembuka, ele é uma areca, né? Deixa eu ver como é que a gente fala isso em português. Tipo uma couve, não? É o quê? Tipo uma couve? Ele é tipo uma couve. Em inglês a gente chama ele de tipo um cabbage, né? Ele é tipo um repolho, né? É que aqui em Portugal é tudo couve, né? Vocês chamam repolho de couve, até espinafre é couve, é tudo couve. Mas ele é tipo uma couve, ele é tipo um cabbage, né? Kembuka. Eu tô digitando em sânscrito no Wikipedia, ele não vai me achar nunca, né? Kembuka. Não, ele não quer brincar com a gente. É tipo uma couve mesmo, é tipo um repolho, né? Ele é um repolhozinho. Então, eu não sei se ele teve dificuldade de chamar ela, de identificar, porque tem vários tipos de couves diferentes, e aí a gente pode botar o nome que a gente quiser nesse negócio. Não sei. Deixa eu ver se tem alguma tradução que seja mais... Tem gente que chama ela de hipomea aquática, que é um espinafre aquático. Ela é da família das Convolvulaceae, que é uma família que tem muitas dessas plantas assim de comer. Aqui, ó, Costus speciosus, também chamada em nome latino, Costus speciosus. Eu acho que é o nome mais comum que eu estou achando aqui de cabeça. Pronto, Costus speciosus para vocês. Beleza. Eu acho que chegamos no final dessas brincadeiras todas. Sim, porque ele ainda vai falar mais uma, né? Kapapita Jam. Vamos lá. Shitam. Então, esse bando de coisa que a gente falou aí, umas 26 ervas, pelo menos contando até agora aqui nessa planilha que o Teshri Kumar colocou, elas são shitam, elas são frias, né, de potência. Sakoshata Karkasham. Então, estava faltando uma galera, né? Koshataka. Então, Sakoshataka e o Kakarkasham. Karkasham. Koshataka e Karkasham. Então, essas duas, elas estão juntas aí. São duas lufas, né? São duas lufas. Elas também têm essas propriedades aí, tá? A lufa, ele chama de lufa acutângula e lufa cilíndrica, né? E... Campila... Deixa eu ver se esse cara aqui falou alguma coisa. Então, o Karkashaha, esse que eu iluminei aí, o Samhitão, né, o primeiro comentário do Samhitão chama ela de Campílaca, tá? Que também eu acho que é um nome mais comum, inclusive, do que Karkashá, tá? Para ela, que é a lufa acutângula, tá? A lufa acutângula, em português, ela chama lufa mesmo. Gente, que bom. É só chutar, então. Na próxima eu chuto. Ela é tipo um pepino,
Ela é parecida com esses, a gente chama isso de gourd em inglês, são tipo esses que são compridos assim, né? Que é uma coisa verde, eu não sei se tem nome para isso em português, na verdade. Esses legumes, né? Que são assim, que tem esse formato meio fálico aí, mas que são tipo uns pepinos no final da história, tá? Ah, chamam ela de, não, a lufa egíptica ou a lufa cilíndrica, que também chamam ela de bucha, olha só. Bucha de metro. Bucha de metrô? Bucha de metro. A gente chama ela de lufa, né? O nome dela é lufa acutângula. Lufa acutângula ou lufa cilíndrica, no nome científico dela. Elas entram aqui, essas duas lufas, esses dois legumes, eles entram aqui nessa lista. Então, eles são frios para digestão. Tictam, eles são amargos, né? Eu já falei sobre o poder amargo dessas plantinhas aí. A maioria delas, algumas mais, algumas menos, são muito amargas. Então, eu falei do melão de São Caetano, por exemplo, que é super, super amargo. Paquê, então eles ajudam, né, ajudam não, eles são tictam paquê, eles também são eles são tictaraça e paquê catu, talvez, porque os amargos, eles viram picante, né? Então, ele fala, eles são frios no víria, na potência, eles são amargos no sabor e eles são picantes no vipaca, no efeito pós-digestivo. Pronto, agora eu organizei na cabeça. Grahi, eles seguram, né, também os fluidos que sairiam do seu corpo, então eles dão uma prendida, né? Eles são vata lam e eles são kapha pita jit. Então eles são vata la. Vata la significa que ele aumenta o vata, né? E kapha pita jit significa que eles diminuem o kapha e diminuem o pitta. Não é incomum as pessoas proibirem, né, os médicos ayurvédicos proibirem legumes, por exemplo, proibirem folhas e tal e tal. Aos poucos, ao longo dessas próximas leituras, eu espero não confundir a mente de vocês completamente, porque vai ser só nome bizarro de agora até os próximos 80 loucas. E muitos médicos ayurvédicos proíbem as folhas, as saladas e tal, por dois motivos fundamentais. Eu vou terminar com isso hoje, porque eu já passei do tempo. O primeiro é porque não é incomum que essas plantinhas sejam vata-la, quer dizer, elas agravem o vata-dosha, e o vata, como vocês sabem já, é o responsável pela maioria das doenças que a gente tem. Então, a maioria das doenças tem uma base de desequilíbrio de vata-dosha. Então, na dúvida, né, estatisticamente, um paciente que vai para um hospital, ele tem problema de vata, então não é incomum que um paciente saia do hospital e você pergunte, e aí, como foi o seu tratamento? Aí ele fale, não posso comer, não pude comer salada. E aí as pessoas falam, então não pode comer salada de acordo com a Ayurveda. E havia essa confusão, acho que ainda há muito essa confusão, de tratamento clínico hospitalar ayurvédico com o que a Ayurveda diz que você tem que fazer. Então, eu, quando comecei, né, quando o Vida Veda começou, era o tempo inteiro isso. O Ayurveda diz que não pode salada, o Ayurveda diz que não pode fruta. E eu falo, não, você está confundindo. É porque como o Ayurveda ficou famoso por várias pessoas que foram se tratar com a Ayurveda, uma delas, por exemplo, a Laura Pires, né, que é muito minha amiga há muitos anos, ela foi se tratar. Quando a Laura voltou da Índia, ela falou, olha, fizeram isso aqui comigo, né? E aí fica aparecendo, cara, o Ayurveda é tratamento hospitalar o tempo inteiro. Não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. Só que a maioria das pessoas que está aqui hoje no Vida Veda é relativamente saudável, né? Então, você não precisa proibir um bando de coisa. Por que eles proíbem? Por causa, primeiro, do Vata lá. A maioria dessas plantas, desses legumes, eles têm uma tendência a agravar o Vata. Segundo motivo pelo qual eles não recomendam tanto, o fato deles ser mais chita, né, elas às vezes são difíceis de digerir. Então, se você tem um agni muito ruim, se você tem um agni baixo, é muito comum. Imagina uma planta crua ainda por cima, que é como a gente come, né, muitos pepinos e muitas dessas saladas. Se ela está crua, você vai ter que cozinhar lá dentro. Então, pode ser que você tenha dificuldade para fazer essa digestão. Beleza, meu povo? Desculpa a tortura aí, porque esses slokas, eles são muitos nomes. Eita, estou escrevendo pausa na língua errada só. Esses slokas são muito com nomezinhos técnicos de plantinhas e tal e tal. Eu vou pensar se tem como eu preparar essa aula um pouquinho melhor para não ficar tão mortal assim para quem está assistindo. Eu espero que seja útil esse conhecimento para vocês. Vou
parar... Calma aí, deixa eu só... Quer já falar, Ricardo Barreto, enquanto eu já vou preparando aqui a minha tela? Sim, só uma perguntinha rápida. Por exemplo, quando a gente fala do Tinospora cordifolia, do Guducci, normalmente o que é utilizado, segundo o que eu sei, é o tronquinho e não a folha em si. Ele aqui, neste caso, está a falar na folha, no Guducci, da parte da folha, certo? Ele está a falar no uso do Guducci como comida, né? Ele não está a falar do Guducci como erva medicinal ainda, né? Porque a gente está no Anasarupa Vijnana. Então, o Guducci, como ele era consumido como parte da dieta, normalmente o que se come é a folha. É como uma salada, entendeu? É como se você fosse preparar a salada. Ele aqui está falando principalmente, lembrem, né, sempre do contexto do capítulo onde você está, ele está falando sobre comida, né? Então, tudo isso que ele está listando aqui são coisas que estariam no teu prato na hora do teu almoço. E aí a manipulação desses alimentos, né? A gente usa muitas coisas do Guducci, né? Na verdade, para preparar alimentos, mas a gente vai entender isso mais para frente, principalmente lá para o final. Esse capítulo aqui ele é muito focado em alimentação mesmo, né, Ricardo? A gente não come Guducci, né, hoje em dia, não é comum nem na Índia comer Guducci, mas é comum, né? Tem Guducci para tudo que é lado. O Guducci é uma trepadeira, né? Ele é uma planta que tinha na minha varanda na Índia, inclusive. E ele é dessas trepadeiras tipo essas aqui, que ele vai dando, só que ele vai subindo, ele vai entrando por tudo. Você corta ele entra de novo, ele é tenaz. Então vou botar na tela aí o que vocês... Eu acho que está faltando um slow, que eu devo ter cometido algum erro aqui, porque está faltando um meio slow aqui, com certeza, que eu vou ter que corrigir depois. Mas essa é a foto do que a gente vai ver talvez na aula que vem, na nossa leitura da semana que vem. Dividam com os coleguinhas aí. Pode falar, Aline. Só quero ver o rostinho de vocês. Depois de torturar, eu quero olhar no olho, né, um pouco. Então, eu não sei se eu estou sendo precipitada, se ainda vai ter esse capítulo sobre, mas eu só queria saber se eles usavam as flores comestíveis para terapêutica, essas coisas. Você está precipitada, sim. Então, vamos continuar. Não vou dar spoiler do capítulo para você. E aí, mais para frente, a gente tem essa discussão das folhas, das flores, né? Então, ele está agora falando das plantas, mas, via de regra, quando ele fala da planta, ele está falando da folha da planta, está falando da flor da planta, está falando do fruto da planta. Ele vai ter um Palavarga, que é o grupo das frutas. O que é meio doido para a gente, porque na botânica moderna, muitas dessas coisas que eu acabei de ler para vocês são consideradas frutos, né? Então, a visão dos samhitas não é igual à da botânica moderna. Tem muitas coisas que a gente atropela no meio do caminho. Na dúvida, eu acho mais legal ficar com a botânica moderna, porque é muito mais desenvolvido o estudo, né? Quer dizer, tem muito mais anos depois, temos já 1.500 anos desenvolvendo ainda mais o processo, e esses caras aqui meio que pararam no tempo, né? Mas é bom ter a referência dos samhitas e aí parar para estudar botânica, fitomoderna. Lembrando sempre que o Charaka Samhita, ele dizia, se você quer entender das ervas, você tem que conversar com o mateiro. Então, a pessoa que sabe mais de erva não é o Charaka. O próprio Charaka fala isso. O Vaidya, por isso eu sou um Vaidya meio relapso em relação às ervas, porque eu sou um Vaidya, eu sou muito focado no Charaka Samhita. E o Charaka, ele fala, onde você estiver, conversa com a galera do local, porque eles sabem. E eu tenho o costume de fazer isso. Então, em vez de eu ficar memorizando 35 milhões de coisas que mudam de um lugar para o outro, quando eu estou lá na Chapada dos Veadeiros, eu converso com o seu Dedé. E aí o seu Dedé cresceu lá, a mãe dele passou a cultura para ele, da avó, da bisavó e tal e tal. Aí eu falo, e aí, o que tem aqui de bom, né? Eu não falo para ele, seu Dedé, você sabia que isso é um cacamate? Que de acordo com a Ayurveda, blá, blá, blá. Aí ele fala, meu filho, isso aí aqui a gente não come não, isso aí dá comichão. Aí eu falo, opa, então aqui não dá para comer esse negócio. Por algum motivo, sei lá o que tem no solo ali que bagunçou e mexeu na planta de outra maneira, entendeu? Identificação botânica é um troço que dobra o Vaidya em humildade, eu acho. Dravyaguna é uma ciência que dobra todo mundo ao meio. Se a pessoa não se dobrar na humildade, ela quebra a coluninha dela, porque é muito gigante na minha perspectiva, para uma pessoa só conhecer. Beleza, meus amores? Então, essa foi a nossa leitura, a nossa tortura indiana de hoje.
E aí a gente se vê de novo na quarta-feira que vem para continuar, né, a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 6. Um beijo para todo mundo e a gente se vê de novo muito em breve. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukya mohar adidan jakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadramagama shalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam